Olá, pessoal! Eu sou a Alessandra Vizentim, sou contadora de histórias. Sou mineira de nascença e por opção. Sou graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e sou pós-graduanda em Narração Artística, Caminhos para a Contação de Histórias no Contexto Urbano. Essa pós-graduação é pela Casa Tombada, em São Paulo. Eu sou atriz, com registro pelo SATED-MG, há muitos e muitos anos, prefiro nem dizer quantos. E só que de 2011 para cá, eu comecei a estudar, a pesquisar e a praticar a narração oral, a contação de histórias. E eu estou aqui para a gente bater um papo sobre isso, sobre a contação de histórias, sobre as narrativas, sobre esse universo mágico e encantado das histórias, dos livros e da literatura. É uma honra e uma alegria estar aqui participando desse festival tão importante, ter sido selecionada para participar do Festival Sabiá, com um público tão lindo, muito bem definido. E é claro que tudo isso, gente, foi previsto de uma outra maneira, para a gente presencialmente, todo mundo juntinho, podendo compartilhar mesmo de diversas formas esse nosso fazer. Mas 2020 chegou com essa surpresa do coronavírus e a gente precisou mudar um pouco esse formato, para esse formato virtual. Eu daqui, vocês daí, mas todos nós conectados através das nossas próprias histórias, através das nossas experiências. Bora lá então? Vamos conversar sobre esse fazer, sobre a narrativa, sobre a contação de histórias. E eu acho que se é para a gente falar de histórias, nada melhor do que a gente começar com uma história. Só que eu preciso falar para vocês que eu só consigo contar uma história quando a gente chama pela história. Então eu vou ensinar como é que eu faço para chamar uma história e eu quero ouvir todo mundo chamando essa história junto comigo. Eu chamo uma história dizendo 1, 2, 3. Era uma vez. Aprenderam? Aprenderam? Só que, então eu quero ver. Dá uma treinadinha aí. Quero ouvir daqui, hein? Tá bonito, pessoal, mas para ficar mega maravilhoso, todo mundo precisa chamar a história juntinho comigo. E para a gente chamar a história juntinho, a gente precisa aquecer a nossa língua. E a gente aquece a nossa língua fazendo assim, língua para fora, língua no nariz. No nariz não é todo mundo que consegue não, viu? Eu consigo porque eu sou linguaruda, mas quem não for linguarudo, coloca só a língua para cima. Língua para cima, língua para baixo. E para terminar, a gente faz de novo e agora mais rápido. Língua para fora, para cima, para baixo, para o outro lado. E para terminar, agora que já está todo mundo com a língua bem aquecida, pode chamar a história comigo. 1, 2, 3. Era uma vez, pessoal, eu, pequenininha. E quando eu era pequena, eu tinha uma amiga, uma grande amiga. Ela era a minha melhor amiga, porque toda menina sempre tem uma melhor amiga. Quer dizer, eu tenho até hoje, e olha que nem sou mais tão menina. E a minha melhor amiga, ela se chamava Camila. A gente brincava demais, fazia tudo junto, tinha muita coisa em comum. É verdade, a gente também tinha as nossas diferenças. O tamanho, o jeito de andar, o modo de ver as coisas. Camila era uma menina de olhos verdes e o pensamento de Camila podia imaginar cores. Sabe como quando, por exemplo, a gente mistura o azul com o vermelho e vira violeta? Era isso que ela gostava de fazer. E por falar em gostar, ela também adorava a pitangueira que tinha no fundo do quintal. Ela pegava, cheirava e o fruto ela comia. É vermelha, igual a maçã.
ensinava a mãe. E a menina sabia. Maçã era maior que pitanga. E o gosto também era diferente. E ela gostava das duas. E nas férias, pessoal? Nas férias ela gostava de ir pro mar. E lá no mar, a menina olhava para a água e o pai ainda avisava: cuidado, não vai no fundo. E ela entrava na água sem medo de afundar. Para a menina dos olhos verdes, a água tinha uma cor brilhante, fluorescente. Ela também gostava de visitar a avó. Sabem por quê? Porque a avó contava muitas histórias. E foi na casa da avó que ela descobriu que as histórias também tinham cor. As que davam medo na gente eram cinzas, muito cinzas. As de amor, ai, as de amor eram cor-de-rosa de bolinhas amarelas. Foi lá na casa da avó que ela descobriu que a tristeza também tinha cor. Cor, sabor e nome. Lágrima. Mas isso, gente, era só para de vez em quando, porque o que a menina gostava mesmo era de dar cores às coisas, às pessoas, aos sentimentos. Decidiu que azul era a cor da felicidade. Ela era azul, o cachorro era azul, o pai, a mãe, a avó, até os sonhos eram azuis. A menina dos olhos verdes não podia ver, mas enxergava com os olhos do coração. E 3, 2, 1, sim, essa história chegou ao fim. Essa história, pessoal, se chama A Menina dos Olhos Verdes. Foi escrita por Rosane Castro, uma escritora gaúcha, uma grande contadora de histórias, uma amiga querida. E eu tive a vontade de começar esse bate-papo nosso, essa oficina, com essa história. Porque, para mim, contar histórias é a arte de ver com os olhos do coração. Contar histórias é colocar em cada palavra afeto, memória, emoção, magia. Contar histórias é viajar sem sair do lugar e, o mais importante, é levar quem ouve junto nessa viagem, porque sempre contamos para o outro. Sempre estamos nos vinculando ao outro. E eu vou dizer para vocês aqui uma citação que está na apostila do curso de contação de histórias do Instituto Cultural Aletria. Abre aspas aí, viu, pessoal? Quando nós ouvimos o Era uma Vez, somos transportados para um tempo outro. Nem presente, nem passado, nem futuro. Mas um tempo mágico, encantado, onde tudo é possível. Animais falam, galinhas botam ovos de ouro, gatos usam botas e um beijo pode acordar alguém de um longo sono. Então, contar histórias é isso. É arte, é cultura, é afeto, é ensinamento. E já que contar histórias é tudo isso, cabe uma pergunta: quem pode contar histórias? Quem é esse ser tão poderoso que tem essa chave capaz de transportar a gente para esse espaço outro, para esse tempo outro? E eu respondo: qualquer um de nós. Porque todos nós somos contadores de histórias. O ser humano, gente, é essencialmente um contador de histórias. Desde os primórdios do tempo, e isso, bem antes da escrita, antes mesmo da escrita aparecer, os feitos, os animais, as caças, as lutas, tudo que era vivido era retratado em forma de histórias. A arte de contar histórias, então, é considerada uma das primeiras manifestações artísticas e culturais do ser humano. E ela é mantida por vários povos e por muito tempo. A narrativa oral das vivências humanas
Quer sejam vivências verdadeiras ou apenas imaginadas, ela é capaz de criar laços, de ressignificar conflitos, de trazer aprendizagem para a vida. E durante um tempo, pessoal, acreditou-se que essa arte ancestral, a contação de histórias, estaria fadada ao esquecimento. Com os avanços tecnológicos e tantos outros atrativos da vida moderna, ficaria esquecida a contação de histórias. Mas desafiando tudo isso, de uns anos para cá, essa arte vem renascendo com força total nos grandes centros urbanos do mundo todo. Em outros países, um pouco antes, aqui no nosso, a partir do final da década de 90. E ela vem renascendo de diversas formas e com os mais diferentes objetivos. E para cada um se encontrar nessa arte, precisa saber qual é o seu objetivo ao contar uma história. Para quem eu vou contar histórias? O que eu quero contar? Eu vou contar para os meus netos? Eu vou contar para os meus filhos? Eu vou contar numa empresa, numa escola, num hospital, num asilo? Vou contar numa praça? Ou eu quero isso de uma forma profissional? Eu vou contar histórias como um hobby? Porque é a partir desses questionamentos que a gente vai pegar algo que é nosso, inerente a nós mesmos enquanto seres humanos, e vamos aprimorar. E quando eu digo aprimorar, eu estou dizendo de buscar e utilizar recursos, tanto internos, próprios de cada um, quanto externos, que vão nos ajudar a fazer aquilo que estamos nos propondo e de uma maneira mais acertada. Para quem estamos contando? Onde estamos contando? É estarmos sempre atentos às especificidades de cada lugar, de cada momento, de cada público. Então, o que a gente precisa mesmo é de empenho, dedicação, estudo, vontade. E à medida que isso vai acontecendo, é que a gente vai se aprimorando, a gente vai se descobrindo, se reconhecendo, criando a nossa própria maneira de contar histórias. A gente vai encontrando o nosso eu contador de histórias. Assim, os princípios, pessoal, vão ser sempre os mesmos, para quem quer que seja. Não importa idade, sexo, não importa o lugar. O que muda mesmo é, primeiro, a maneira como cada um vai apresentar o que quer apresentar, como cada um vai apresentar o seu conteúdo. Segundo, o tempo que cada um investe, estudando, pesquisando, se empenhando. Terceiro, o jeito como cada um absorve o trabalho e vivencia as suas experiências. E quarto, e muito importante, o afeto que cada um é capaz de transmitir ao contar uma história. E esse vídeo termina aqui, pessoal. Obrigada. Espero vocês no próximo vídeo.